E aí, salve, salve, sejam bem-vindos, amigos, de volta ao nosso canal, o Cortex. E hoje a gente tem um tema bem interessante aqui, muito controverso e muitas vezes muito polêmico. Há exatos 129 anos, os Estados Unidos da América estavam fazendo sua primeira execução da sua pena capital, ou seja, pena de morte, pela primeira vez, com uma nova revolução tecnológica. Essa nova revolução tecnológica ela deveria trazer mais conforto e humanidade para a execução. Só que a primeira execução não foi bem assim. O condenado William Kenner, que matou a sua esposa, Elizira, a machadada, foi condenado à pena capital. Em agosto de 1890, ele tornou o primeiro executado na cadeira elétrica. Só que como seu primeiro, e ninguém se ofereceu para fazer um teste antes, para ver se a cadeira funcionava muito bem, as coisas não foram tão bem como deveriam. O que era para ser muito humano, rápido e quase que indolor, não funcionou bem assim. O inventor da cadeira elétrica, na verdade, ele não estava muito interessado em exatamente construir, inventar e trazer a cadeira elétrica para ser utilizada como forma de execução. Seu objetivo era um pouco diferente. À época, então, ele vivia em grande conflito financeiro, intelectual e genial com um outro gênio da história, Nikola Tesla. Nikola Tesla também queria, contra o grande inventor da cadeira elétrica, que na verdade foi o mesmo da lâmpada, Thomas Edison. Nikola Tesla queria distribuir energia elétrica para os Estados Unidos da América através da corrente alternada. Já Edison queria fazer isso com a corrente contínua, que é aquela corrente cujo valor não se altera no decorrer do tempo. A corrente alternada é aquela que se move em torno de uma função seno. Tá? Muito bem. Mesmo assim, a gente sabe que até hoje a corrente que é distribuída para todo mundo é a corrente alternada por diversos fatores técnicos. Mas até então a guerra se estabeleceu e Edison queria de qualquer forma ganhar aquela guerra. E uma das formas que ele viu para desmerecer e desmoralizar a corrente alternada foi exatamente construindo a cadeira elétrica. A forma de execução que deveria ser indolor, rápida e eficiente. A ideia mesmo era mostrar para a população como a corrente alternada era terrivelmente perigosa, para que obviamente a população ficasse contra Nikola Tesla e a sua corrente alternada. Só que o tiro saiu pela culatra e não funcionou bem dessa maneira. Durante a execução na cadeira elétrica, o corpo humano ele vira uma espécie de condutor. A corrente elétrica atravessa o corpo humano como se fosse um condutor. Um dos eletrodos é colocado na parte de cima da cabeça e o outro é colocado na perna. E uma descarga atravessa de cima para baixo o corpo do executado. Na cabeça é necessário que seja tirado todos os pelos, o cabelo no caso, porque eles vão queimar se não acontecer isso. E aí o corpo estabelece uma ponte para a passagem da corrente elétrica. A ideia de que a execução fosse indolor é que um choque de mais ou menos 10 mA já é doloroso, ou seja, 0,01 ampere já é doloroso. A corrente elétrica que circula através do executado durante a aplicação da pena capital é de cerca de 1000 vezes maior do que isso. Dói muito. Só que a ideia de ser, digamos assim, mais humana é que essa primeira descarga acontece exatamente no cérebro. E aí a pessoa deve apagar. Nesse apagão, a execução continua através das outras formas de atacar o corpo, mas teoricamente o executado já está apagado e ele está sem consciência do que está acontecendo pelos próximos 38 segundos de inferno. Depois do cérebro, o coração provavelmente é um dos primeiros afetados. Ele normalmente, com a primeira descarga que chega através do corpo, ele para. Se não para, com certeza ele vai entrar em arritmia. Não vai mais pulsar como pulsava naturalmente. E nos próximos segundos, provavelmente vai ocorrer a parada cardíaca. A execução continua pelos segundos seguintes, exatamente afetando todos os demais órgãos.
Na verdade, um dos motivos da causa da morte é a falência múltipla dos órgãos. Durante a passagem da corrente elétrica através do corpo, acontece o chamado efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é o aquecimento dos meios de condução de corrente pela passagem da corrente elétrica. Quando a corrente está atravessando uma estrutura, esse movimento da corrente, que são elétrons se movimentando muito energeticamente, e quanto maior a corrente, maior a energia desses elétrons, essa passagem dos elétrons através da estrutura, que nesse caso do executado são os órgãos, essa passagem da corrente produz um aquecimento intenso, porque a corrente é muito elevada. E aí você vai ter, na verdade, todos os órgãos, pulmões, intestinos, fígados sendo cozinhados, fritos pela passagem da corrente elétrica. Teoricamente, isso acontece depois que o executado ele já apagou, por causa daquela descarga inicialmente que vem pelo cérebro. Teoricamente. Mas ninguém nunca voltou para dizer se era assim mesmo que acontece. O executado ele fica submetido a 2 eletrodos, um na cabeça e um exatamente na perna. O da cabeça ele tem que ser protegido entre o eletrodo e a pele do executado com uma esponja embebida em solução salina. A esponja e a solução salina têm algumas aplicações práticas. Uma delas, diminuir o efeito de aquecimento por efeito Joule na região da cabeça. Isso é importantíssimo porque em algumas outras situações nós tivemos executados com a sua cabeça entrando em chamas devido à alta temperatura por efeito Joule na região da cabeça. O segundo motivo é exatamente a solução salina facilitar a passagem da corrente elétrica. Então ela vai escoar mais rapidamente, mais facilmente para o cérebro do executado, na ideia de que ele possa apagar o mais rápido possível para que não sinta os efeitos seguintes da execução. A cadeira. A cadeira necessariamente sempre foi e ainda é até hoje de madeira. O motivo é muito importante, é para que ela dificulte a passagem da corrente elétrica, já que a madeira não é um bom condutor de corrente elétrica. Além de ficar suspensa, sem contato direto com o solo, a superfície de baixo é completamente emborrachada para evitar o espalhamento da corrente elétrica por difusão, até porque quem estiver assistindo à execução, e isso é de praxe acontecer, essas pessoas não vão ficar submetidas a um acidente elétrico e ser executado por tabela. Fraldas. Os executados em geral usam fraldas, porque devido ao aumento intenso da pressão interna, a temperatura também, é comum que o executado libere seus excrementos. E a fralda é importante estar ali no momento, porque senão a cena ficaria mais dantesca ainda. O capuz também é indispensável por 2 motivos básicos. Com a passagem da corrente elétrica, normalmente é comum que o músculo fibrile, ele se contraia. Então, as cenas do rosto se contraindo não é uma coisa muito bacana de se assistir. O capuz poupa as testemunhas de assistirem a essa cena. Com o aumento da pressão também é comum que os olhos do executado saltem das órbitas e fiquem pendurados apenas pelo nervo óptico. Então, por isso, normalmente, o executado ele é vendado e encapuçado para evitar que essa cena também seja exposta às testemunhas. A velha faísca, como é chamada no estado do Texas, a velha cadeira elétrica, ela funciona basicamente em 3 etapas. Na primeira etapa, o executado é submetido a uma tensão de 2.300 volts por 8 segundos. Na segunda etapa, ele é submetido a 1.000 volts por mais 22 segundos. Na primeira etapa, espera-se que ocorra a parada cardíaca devido à intensa corrente elétrica e o apagamento do cérebro. E por último, a terceira etapa apresenta-se de novo com 2.300 volts sendo submetido ao executado por mais 8 segundos. O processo inteiro dura 38 segundos de inferno. Por isso é comum dizer que a velha cadeira elétrica leva qualquer um ao inferno em 38 segundos. É provável que agora você esteja pensando que desde os anos 70, 60 ou talvez 80, a cadeira elétrica esteja encostada e não mais funcionando. Não é bem assim que acontece. O público em geral não sabe,
Mas o executado, em alguns estados americanos, ele tem direito a optar. E também muita gente não sabe, tem 5 formas de execução: fuzilamento, enforcamento, câmara de gás, injeção letal e cadeira elétrica. Em alguns estados é permitido ao executado que ele opte por uma dessas formas. Então, recentemente, mais ou menos em 2014, cerca de 5 anos atrás, Clayton Lockett, 38 anos, foi submetido à injeção letal, considerada uma forma extremamente humana de execução, pelo fato do executado não sofrer durante a execução. O que acontece é que Clayton Lockett, em 2014, depois de 13 minutos de receber a injeção letal, começou a agonizar e resmungar. Algum laudo médico diz que uma das veias chegou a estourar e ele agonizou por 30 minutos antes de começar de verdade o processo de morte. Só aos 40 minutos de aplicada a injeção letal, Clayton Lockett foi declarado morto por um ataque cardíaco, com uma parada cardíaca. Depois disso, alguns executados começaram a mudar suas fórmulas de opção para execução e a cadeira elétrica voltou. O estado do Tennessee, por exemplo, não oferece mais a execução por injeção letal. Obrigatoriamente o executado não tem opção e deve ser executado numa cadeira elétrica. O estado de Washington, por exemplo, tem um pouco mais de problema, já que ele considerou a cadeira elétrica não constitucional. O problema com a injeção letal aconteceu desde que a Europa deixou de fornecer as drogas que eram utilizadas para o coquetel da injeção letal. A tecnologia bioquímica dos Estados Unidos não conseguiu reconstruir toda a tecnologia do coquetel e não vem funcionando bem. Então é isso. A nossa ciência, a nossa grande ciência, criada muitas vezes para nos ajudar, para nos trazer conforto, ou até mesmo, por exemplo, para ser usada para deixar mais humana a forma de execução, se é que existe forma humana de execução, às vezes pode não funcionar do jeito que queríamos e nem sempre as coisas podem sair do jeito que é para ser. A velha faísca voltou, está funcionando de novo, mas a nós só resta mesmo a análise científica do funcionamento desse aparato, criado por um grande gênio que, por um lado da história, trouxe uma grande criação para a humanidade, a lâmpada, por outro lado, trouxe algo que muitas vezes seu propósito é contestado. É doloroso, é humano, é rápido, é indolor? Apagamos na hora? Ficamos sem saber o que acontece? São perguntas que nunca teremos resposta, porque ninguém nunca vai voltar para contar como foi. Pelo menos até agora, não. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu sou Ederson Costa, esse é o canal Cortex, o canal de física mais democrático do planeta, e a gente se encontra de novo com alguma novidade tecnológica ou com algumas boas aulas, algumas resoluções de questões aqui no nosso canal, beleza? Um prazer enorme estar com você, um grande abraço.